essa questão do Banco Central, com essa taxa de juros fantástica aí, e a sacralização do Banco Central. Você vê todos os canais falando, todos os economistas acham que o Banco Central está certo. E o Banco Central, gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Se eu fosse da corporação do Banco Central, eu ficaria vermelho de vergonha. Porque são pessoas de uma corporação sofisticada, bem remunerados, que o Estado brasileiro paga cursos lá fora e não fazem nada aqui a não ser atuar que nem o ratinho de Pavlov. Se o mercado, se a taxa de juros longa aumenta aqui a Selic, se a expectativa de inflação aumenta, ou seja, você tem um mercado de taxa de juros que é cartelizado. Eles não atuam para estudar esse ponto. Você tem a questão das previsões semanais de inflação, que é o mercado que conduz. O mercado diz a expectativa dele e o Banco Central sanciona. E agora o que está havendo? Um abaixo-assinado por vários economistas aí contra as taxas de juros, que com a posição para mostrar que a economia brasileira não é só essa meia dúzia de economistas do mercado financeiro. E um dos signatários é a nossa companheira aqui, economista das mais respeitadas, Leda Paulani. Leda, muito obrigado de vir aqui no 20 Horas também. Como é que está sendo a receptividade desse abaixo-assinado? Bom, boa noite a todos os que nos ouvem aqui no 20 Horas do Nassif. É um prazer estar aqui. Bom, até a última informação que eu tive pelo João Furtado, que é nosso companheiro lá no Nova Economia, né, da companheiro de bancada, que foi quem teve a iniciativa, de fato, de fazer esse manifesto. Já havia aí, creio que umas 500 assinaturas, né? Um manifesto só de economistas, enfim, não é, ou de gente que trabalhe na área, né? Que entenda das questões. Então, eu acredito que também muito pouca gente está sabendo ainda e que vai crescer muito, acredito que vai crescer muito. Eu pedi também que fosse divulgado pela Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e que também tem um número bastante grande de filiados, e acredito que boa parte deles devem concordar com o teor do manifesto e assiná-la. Leda, de que essa sacralização do Banco Central, essa questão do Banco Central independente, a gente sabe que a política econômica, cada candidato a presidente apresenta sua política econômica e é eleito pelo voto. E a política econômica depende fundamentalmente do Banco Central. Quais os limites da independência do Banco Central? Bom, primeiro é o seguinte, né, Nassif, como você sabe, o Brasil está refém da riqueza financeira faz décadas, né? Na realidade, mesmo antes dessa autonomia formal que foi conseguida aí pela lei de fevereiro de 21, né? O Banco Central já atuava fundamentalmente respondendo aos anseios do mercado, né? A tal da função de reação que eles alegam para justificar, por exemplo, o nível das taxas de juros, não é nada mais do que um sistema autorreferenciado em que a taxa de juros determina as expectativas, que, por sua vez, determinam a taxa de juros, né? Ou seja, o banco, em resumo, para que nos entenda quem nos ouve, o Banco Central sempre sanciona qualquer que seja a taxa de juros que o mercado sinalize, porque isso, de acordo com esse, vou pôr entre aspas, modelo, porque isso não explica nada, né? Porque isso garantiria a convergência das expectativas inflacionárias com a meta de inflação, né? Essa é a racionale, vamos dizer assim, desse modelo, né? Agora, é evidente que não deveria ser de modo nenhum isso que deveria conduzir a política monetária, né? Sobretudo num governo com as características desse governo que agora assumiu, ainda bem, né? Que conseguimos tirar os fascistas da frente. De fato, pela Constituição, por exemplo, o Banco Central jamais poderia ser um órgão independente, né? Porque a independência significa que ele
não deve responder a ninguém, né? Que ele tem autonomia para tomar as suas próprias decisões. E a Constituição é muito clara quando ela diz que independentes são os três poderes e mais ninguém. O Banco Central ele é uma autarquia que está sob a jurisdição do Ministério da Fazenda. Ele tem que responder, de acordo com a Constituição, ao Ministério da Fazenda. Essa lei, inclusive, desse ponto de vista, pode ser considerada inconstitucional, né? Porque defasando a presidência do Banco Central com os governos que entram e saem, né? Em princípio, o presidente do Banco Central não teria que responder sequer ao presidente da República, o que é um absurdo rematado, né? A política monetária é crucial, ela está no centro dos instrumentos de política econômica e ela não pode ficar nas mãos, né, de um grupo que está lá num órgão que é uma autarquia e respondendo fundamentalmente os anseios e os interesses do setor privado financeiro. Olha, se o papel do Banco Central, das taxas referenciais, tudo é induzir o mercado aí naquela linha desejada por ele, por que ele não atua, por exemplo, quando começam os movimentos especulativos em taxa de juros, em câmbio e tudo? Isso aí é uma coisa recente no Banco Central, porque em outros momentos o Banco Central teve uma atuação relevante, pedindo grande volatilidade no câmbio, por exemplo, né? Claro, a gente sabe, né, que a gente vive sob um regime de câmbio flexível que, em princípio, quem determina o preço da divisa em cada momento, da divisa do dólar, no caso, né, que é a divisa internacional, em reais, é o mercado, né, mais o Estado, né, um regime de câmbio fixo é que é o Estado que determina. Só que não existe esse regime do ponto de vista puro em nenhum lugar do mundo, né? Na realidade, você tem, sim, o mercado determinando o câmbio, mas a autoridade monetária, que deveria aí, portanto, estar representando o governo, né? A autoridade monetária do Estado, ela tem instrumentos que permitem uma intervenção no mercado como um player, né? Como os financistas gostam de dizer, que pelo tamanho desse jogador, ela acaba influenciando, né, esse mercado e jogando a taxa de câmbio para lá ou para cá. Tem instrumentos para fazer isso, pode fazer isso, nós temos reservas suficientes, não faz porque não quer. Essa é a explicação, porque já inúmeras vezes fez, né? Hoje, assim, a gente está até numa situação em que a gente pode dizer, olha, quer um exemplo de mercado de câmbio livre puro, assim, como está no livro texto? Vai lá no Brasil agora e vê o que está acontecendo, né? É isso. Eu lembro nos anos 90, com o Brasil sem reservas cambiais, aí, o período do Collor, tudo lá, que o Emílio Garófalo, no Banco Central, sozinho, ele segurava toda a oscilação do dólar, segurou o Brasil, salvou o Brasil em vários momentos aí, sem ter reservas cambiais. E hoje, em 350 bilhões de reservas cambiais, não se faz nada. Deixa eu perguntar, se eu sou presidente de um Banco Central independente, essas fotos do Roberto Campos Neto fazendo piquenique com ministros do Bolsonaro, essa questão dele aparecer em WhatsApp dos ministros do Bolsonaro, ele votar com a camisa verde e amarela, que era o símbolo dos eleitores do Bolsonaro, isso aí não é algo que vai contra qualquer princípio de dignidade de um presidente de Banco Central independente, pô? Claro, porque não tenha dúvida, quer dizer, assim, eu acho que existe um protocolo mínimo, né, de postura, de comportamento dessas autoridades que tem que ser seguidos, né, sob pena de, enfim, a suposta neutralidade que eles tanto prezam, né, não, tem que ser independente porque tem que ser decisões técnicas e tal. E aí a política entra na cara, né, enfim, de quem está assistindo, quem está observando a cena nacional. É um despropósito completo, né, a gente ter um presidente do Banco Central com essas características. E, portanto, essa lei, eu sou absolutamente contrária a essa lei, eu acho, inclusive,
que a gente deveria não só lutar pela redução da taxa de juros, que é absolutamente inaceitável, né? Nível absolutamente não razoável, como lutar para derrubar essa lei. Né? Como eu não sou do governo, nem estou lá trabalhando com a Haddad, eu posso falar isso, tá certo? Porque qualquer um do governo que diga uma coisa dessa já vira um pandemônio no mercado. Mas eu digo, eu acho essa lei descabida, simplesmente isso. Por quê? Porque essa coisa da independência do Banco Central é uma ilusão. Não existe independência do Banco Central. Né? Não só por essas razões, por razões históricas outras também. Mas acho que não vale a pena entrar aqui agora. Mas a verdade é que não faz sentido, né? O Banco Central é parte da autoridade do executivo, ele não pode ser independente do governo, né? E não pode ser dependente de nada, muito menos dos interesses do mercado. Né? Hoje nós fizemos um higiene jurídico aí com o Gilberto Bercovitch, o tanto de coisas anticonstitucionais que foram emitidas aí para permitir venda de refinaria, de Petrobras, é muito abuso, é muito abuso. Inclusive, alguns sancionados pelo Supremo. Ou seja, essa volta à legalidade. Olha, foi um período de apagão democrático em todos os níveis. Em todos os níveis. Uhum. É verdade, é verdade. Então é isso. Leda, então, muito obrigado. Aqui vamos mandar essa lista de abaixo-assinado para os produtores para a produção desses canais aí de televisão, para mostrar que tem economistas que pensam de forma diferente, em grande maioria. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Nassif. Até mais. Abração.